Hoje a Polícia Federal indiciou mais de 30 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu filho Carlos, o vereador pelo Rio, e o deputado Alexandre Ramagem, que era então diretor-geral da ABIN, né? Da Polícia Federal. Ele era da Polícia Federal, né? Me salva aqui, Lu. Isso, diretor-geral. E aí, isso é a partir de uma investigação que vem rolando já há algum tempo sobre o uso da ABIN para monitorar, vigiar, era o termo que eu estava procurando, vigiar desafetos do governo Bolsonaro, adversários políticos, pessoas do judiciário, e aí não estamos só falando de Supremo Tribunal Federal, tem TJ do Distrito Federal, foi um aparato muito amplo, ao que tudo indica pela investigação da polícia, de vigilância e de monitoramento de pessoas a partir do uso de um equipamento chamado First Mile, de espionagem. E a defesa do Alexandre Ramagem, por exemplo, fala assim, olha, mas outros órgãos do governo usavam. A nossa compra desse aparelho foi, inclusive, aprovada pelo TCU e tudo mais. Eu queria apresentar para os nossos dois convidados, para o Gabriel e para o Vitor, a seguinte pergunta. Começando bem do básico, que é o seguinte, bem do básico mesmo, que eu acho que é importante para a gente construir, para a gente chegar nos personagens, que é o papel institucional da ABIN. E por que entender esse papel institucional é importante para a gente entender se ele foi de fato desvirtuado. Porque quando a gente pensa ABIN ou qualquer outro órgão de inteligência, a gente, até pela cultura hollywoodiana, a gente imediatamente pensa em espionagem. A gente pensa em... Tudo isso que a gente estava falando agora há pouco. Oriente Médio, Guerra Fria. Em ações que talvez não transitem exatamente na legalidade. Mas não é exatamente assim, né? Esses órgãos de inteligência de governo, eles têm um conjunto de regramentos a serem seguidos. Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre para que serve a ABIN e por que o que a Polícia Federal está indicando que o governo Bolsonaro, esses atores do governo Bolsonaro fizeram, teria desvirtuado a função da ABIN. Ô, Flávia, olha, você já tem um livro fundamental, se o Pedro estivesse aqui na bancada, em homenagem ao Flávio? Perdão, é o Vitor? Não, pode ir, você pode ir. Já começou, depois a gente volta para cá. Tá. Basicamente, se o Pedro estivesse aqui entre nós hoje, está lá em Brasília, eu ia citar, ele ia gostar, penso eu, o famoso A Arte da Guerra, do Sun Tzu. E o Sun Tzu, a leitura obrigatória no colégio militar, falava que um Estado sem espiões é como um homem cego e surdo. A espionagem, ela faz parte do aparato do Estado porque ela quer combater os seus inimigos, sobretudo externos, né? Então, a ABIN brasileira já foi responsável, diga-se de passagem, por vários episódios valorosos ao impedir crimes contra o Estado, a impedir agentes contrários ao Estado brasileiro. A ABIN tem uma importância fundamental, como tem a CIA, como tem outras agências da mesma natureza, né? Só que o que acontece? Quando o índice de democracia interno cai, essas agências, ao invés de buscar os adversários do Estado, elas viram e se mutam em agências de perseguição dos seus adversários políticos, né? Vamos comparar a família Bolsonaro com a Alemanha Oriental, né? Vamos comparar essa gente aí, Vitor, com os comunistas. É tudo uma cambada de gente que atuou igual os comunistas da República Democrática Alemã. Estava contando antes aqui do programa começar que eu visitei, são 3 países maravilhosos, Estônia, Letônia e Lituânia, né? Tem 3 capitais, Vilnius, Riga e Tallinn. Eu não me lembro agora qual dessas 3 tinha um hotel, que um dos andares do hotel era um andar falso. Né? Você via o prédio de fora, estava tudo ok, você entrava ali, o elevador não parava nesse hotel, que era o andar da Stasi. O que era a Stasi? Era a polícia política de espionagem da Alemanha Oriental, né, em conexão com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para espionar os inimigos internos, ou seja, aquele cara que é seu adversário político.
O que é o First Mile? É uma ferramenta de geolocalização, gente, que dá para você acompanhar a pessoa pelo celular. Todo mundo está com o celular no bolso hoje. Então você sabe em tempo real onde é que está o seu adversário. Isso lá na Alemanha Oriental era um carinha, né, com um carro perseguindo, com microcâmera no corpo. Tem ótimos museus de espionagem lá naquele lugar. Então isso está envolvendo, né, o uso clandestino do aparato do Estado contra os cidadãos. Gente, em flagrante violação da Constituição da República e, mais do que isso, numa contradição evidente, clara, do que essa gente fala, do que eles praticam. Vão para as ruas pregar liberdade, respeito às instituições, vão para a rua pregar, sabe, Brasil grandioso. E, na prática, atuam como um aparato do Stasi da Alemanha Oriental. Isso é um crime tão grave, mas tão grave, porque ao invés de proteger o Estado, como está prevendo a legislação, a ABIN ela passa a ser usada para fim privado, para fim político, né? E o Bolsonaro, o Carlos e o Ramagem no centro disso tudo, ou seja, pessoas eleitas pelo povo atuando no sentido de destruir a liberdade. São pessoas totalmente anti a liberdade brasileira. E isso tem que ficar tão claro, tão evidente, porque o caso agora, ele vai para o Ministério Público Federal, vai apresentar, óbvio, pode ou não, mas acho que vai apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Aí eu vou ter que ouvir, aqui no campo de comentários e em geral, olha aí, olha o Supremo indo para cima, olha o Supremo saindo do seu papel. Já insisti aqui, tem várias críticas ao Supremo, várias coisas poderiam ser mudadas ali. Mas quando o Ministério Público leva, que eles têm mandato, né, e tem prerrogativa de foro, ao Supremo Tribunal, obviamente que o tribunal não pode fechar os olhos a uma questão tão grave dessa. Em resumo, é o uso do aparato do Estado contra a cidadania e a liberdade brasileira. E como é que essa gente gosta de dizer? Lugar de bandido é na cadeia. E eu também gosto de dizer, lugar do bandido é na cadeia. Bandidos que usam, e sendo tudo confirmado, o próprio Estado contra o povo é o pior tipo de bandido que tem. Esse é o pior tipo de bandido que tem, porque é graças a esse bandido que todos os outros podem prosperar. Porque sem democracia e Estado Democrático de Direito, a bandidagem sente que pode fazer o que quer. E assim como nós comentamos, né, em relação à lei que garante o espaço democrático no Brasil, essa é outra que tem que ser muito bem utilizada para punir essa arapongagem, que era um termo que eu escutava muito quando era criança, né? Araponguinhas de meia tigela. Vou denunciar a minha idade aqui. Tinha um seriado da Globo que era com Tarcísio Meira, que se chamava O Araponga, era ótimo. Mas eu falando sobre arapongagem, eu ia falar, o Gabriel falou antes, pô, eu ia denunciar a minha idade antes dele. Mas eu tô com 39, eu era um menino. Né, sobre isso, Vitor, e já também a tua análise sobre enfim, a situação que fica a família Bolsonaro diante desse novo indiciamento, né? O cerco tá fechadinho, né? Não tá sobrando nenhum, tá sobrando só um membro da família até o momento. Sim. Acho que... Agregado ainda por cima. Algumas coisas pra gente pensar aqui, né? Essa situação, você vê, né? Quando o Gabriel muito bem colocou, né? Que quando você tem um aparato de Estado que é muito importante, fundamental, né? Inteligência não é só voltada para a guerra, né? Tudo que é necessário do ponto de vista das relações internacionais depende de inteligência. Então, tudo que é transnacional, seja o crime organizado, que exige cooperação, mas as relações econômicas, as parcerias estratégicas, tudo que transita entre as fronteiras, as pessoas, as mercadorias, do ponto de vista de... a gente viveu uma pandemia que tinha uma característica transnacional também, né? Enfim, global. Tudo isso é relevante. A gente, agora, a questão da gripe aviária, né? Enfim, tudo isso envolve inteligência. A gente tem profissionais super capacitados trabalhando na ABIN. Né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham na ABIN, inclusive alguns colegas de turma meus que são pessoas incríveis que trabalham na ABIN e é uma agência de gente muito gabaritada. Então, você imaginar que
esse aparato de Estado está sendo voltado para investigar, arapongar inimigos políticos de uma determinada facção, isso é muito criminoso. Isso é um absurdo do ponto de vista da democracia, do ponto de vista de tudo que é razoável dentro do que é legítimo num Estado de Direito, né? Quando a gente pensa no caminho para o qual a gente vai, né, vai na linha do totalitarismo, né? De você usar o aparato de Estado para desagregar a sociedade nesse nível, assim, é um problema muito sério e precisa ser punido, né? Agora, quando a gente pensa na consequência disso jurídica, a gente está indo para o mesmo nó. O temor que eu tenho é que tudo isso vai desaguar no mesmo lugar. Todos esses rios, todos esses vasos que dizem respeito ao mau uso das instituições, ao abuso das instituições para fins políticos, partidários, enfim. E pessoais. E pessoais que envolvem a família Bolsonaro, que envolvem as pessoas que eventualmente o cercaram ali, estão desaguando nos mesmos lugares. E eu estou começando a achar isso preocupante porque, basicamente, a gente está começando a depender de um resultado eleitoral. Está tudo dependendo quase do beneplácito do próximo presidente. Isso é muito perigoso. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.